Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos começando mais uma aula de Direitos Humanos. Eu estou muito animada. Sejam todos bem-vindos. Um calorzinho maravilhoso. Nossa natureza nos traz tantas novidades, né? Um dia muito frio, um dia muito quente. E nós vamos aí cuidando da saúde para não adoecer, não é? Então, a última aula eu não consegui salvar, certo? E aí eu fiquei de postar uma aula que eu gravaria depois. Eu gravei essa aula e não consegui postar no YouTube. Eu não entendi o porquê. O YouTube não aceitou a aula. Eu postei o fim de semana todo e eles não aceitaram. O que eu resolvi? Eu resolvi que eu vou gravar essa aula novamente, tá bom? E todo conhecimento é bem-vindo, né? Quem já assistiu vai ter a opção de reforçar o que nós vimos e tirar algumas dúvidas, tá bom? Então eu vou repetir essa aula, já que eu não consegui postar, porque o YouTube não aceitou, tá bom? Vamos lá então? Na última aula nós trabalhamos a primeira parte da nossa DUD, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa DUD, ela não é novidade em provas. Todas as provas de segurança pública cobram esse tema. E você, de forma premeditada, precisa ter um material de qualidade e precisamos também termos questões que abordam os temas que mais são cobrados em prova, tá? Então, as nossas questões, elas são escolhidas a dedo. São questões que caíram pelo menos 2 vezes, tá bom? Então são questões estratégicas para você ter uma opção de rever assuntos que naturalmente vão cair na sua prova. Então a DUD é uma carta muito pequena e ela serve de inspiração para todo o ordenamento jurídico internacional. E toda vez que nós temos um novo país, uma nova nação, eles estão inspirados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu tenho todo o interesse político-cultural de participar e estar alinhado ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Há um interesse econômico em pertencer àqueles que se pautaram, né, e se inspiraram na declaração. Essas nações, esses países são vistos como nações desenvolvidas, democráticas, capitalistas e com interesses de expansão econômico, político, social. Todas as nações buscam alianças. E essas alianças no campo econômico vai trazer a resposta satisfatória para todos os anseios do governante, do chefe de Estado. Com as alianças políticas econômicas, eu posso construir, né, blocos econômicos a partir daquele ideal comum. Então, o primeiro ideal comum de uma nação é estar alinhada aos direitos humanos. E os direitos humanos estão previstos inicialmente nessa Carta Humana sobre Direitos Humanos, tá bom? Então, vamos pontuar algumas coisas. Essa carta nasceu em 1948. Ela foi promulgada pelo órgão responsável pelos assuntos jurídicos, a Assembleia Geral. Então, ela não foi promulgada pela ONU, ela foi promulgada pela Assembleia Geral. Então, vamos pontuar isso no caderno, porque é objeto de prova. Então, se eu tenho uma Assembleia Geral constituída
responsável por assuntos jurídicos, ela criou o texto e promulgou. E naquele momento, os países presentes puderam assinar. Eles assinaram aquela carta, entendendo e se pondo a favor de tudo que estava escrito ali. E se comprometendo de trazer para o nosso ordenamento jurídico interno direitos e proteções. Então não basta estar ali, não basta ter assinado a carta. Mais importante é trazer esses direitos para a legislação local. Lembrando aquela nossa aula que nós vimos a diferença entre direitos humanos dos homens e direitos fundamentais. Os direitos humanos seriam uma lista internacional. Os direitos fundamentais são a lista atribuída ao meu país de origem. Relação que se vem da nacionalidade. Então, se eu tenho uma lista de direitos fundamentais, naturalmente ela veio da inspiração da DUDE, porque ela é a primeira carta de cunho internacional. Nós tínhamos outras cartas, só que essas cartas elas tinham interesse regional. Então, a primeira carta em âmbito internacional seria essa carta que nasceu em 1948. A maioria das bancas, elas vêm falando que a carta é de 1945. Mas nós vimos em aula que a carta não é de 45. A ONU foi criada em 1945 e ela publicou, através da sua Assembleia Geral, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom? Então, muito bem. Nós vimos também quais as dimensões dos direitos. Nós vimos que tem a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta geração de direitos, certo? E as bancas vão perguntar quais direitos eu terei na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nós precisamos saber. Não são todas as gerações que serão contempladas no texto da DUDE. Então, a DUDE é uma carta, ela tem 30 artigos e ela se compromete em cuidar de duas gerações. A primeira e a segunda. Então, nos 30 artigos, o artigo 1º ao artigo 21 vai falar dos direitos de primeira geração, direitos civis e políticos. Do artigo 22 ao artigo 30, eu vou ter direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Tá bom? Sejam bem-vindos todos que entraram: Silvio, Guiomar, Júlio César, Leonice, Piloto, Evelyn, Kátia, Nazaré, Aline, Paulene, obrigada por estarem aqui conosco, tá? É muito importante a participação de vocês. Eu sou professora de sala de aula. Dar aula na internet é um desafio para mim. E quando eu vejo vocês, mesmo que online, o coração da gente fica mais animado, tá? Eu gosto de aluno, gosto de bater papo, gosto de interagir. E dar uma aula online com vocês online, para mim, é mais motivador. Tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de direitos humanos e eu vou ter que gravar online de novo porque o YouTube não está aceitando a aula gravada. Tá bom? Eu gravei sozinha, sem eu estar online, e o YouTube não aceitou. Eu não sei por quê. Eu ainda não tenho muitas ferramentas para trabalhar no online. Eu estou aprendendo, tá? E à medida que nós formos aprendendo, vai ficar melhor a prestação de serviço. Então, eu peço vocês paciência até que a gente possa aprender melhor. Então, os artigos de 1º ao artigo 21 vão falar de direitos de primeira geração.
Do artigo 22 ao artigo 30, direitos de segunda geração. Então, de forma clara, se a banca perguntar se tem direitos de terceira geração, não tem. Apesar da referência da palavra fraternidade no texto da DUD, nós não temos direitos de fraternidade. Nós teremos no artigo 1º que a declaração vai ter uma inspiração de fraternidade. Tá? Então, não temos direitos de terceira geração. Caminhando nessa revisão, nós vimos na aula que eu não consegui gravar qual é a natureza jurídica da DUD. A DUD é uma recomendação. Ela nasceu como algo a ser buscado entre todas as nações. Então, naquele momento, todos que assinaram uma carta de recomendação. Então, hoje nós temos uma grande parte de países que pertencem a esse bloco que, na época, não assinaram. Então, elas assinaram e se comprometeram a trazer para o direito interno todos os 30 artigos. E os países se esforçam nesse sentido. É claro que o Brasil tem um papel importante nessa contextualização interna. O Brasil, ele se comprometeu e, de fato, ele conseguiu trazer para todos os cidadãos brasileiros os 30 artigos da DUD. Então, no nosso texto legal interno, nós teremos previsão de todos os 30 artigos da nossa DUDH, ok? O Brasil assinou a carta de recomendação, se comprometeu em trazer esses direitos para o direito interno e, de fato, trouxe de forma eficiente. A grande questão, o grande questionamento é se esses direitos vêm alcançados de suas ferramentas. Já que, quando eu tenho o meu direito lesado ou ameaçado, eu preciso de remédios para me fazer recuperar o direito perdido. Então, há necessidade das ferramentas e dos remédios para vir sanar qualquer tipo de irregularidade. Então, hoje, o Brasil se compromete em políticas públicas para que nós possamos concretizar esses direitos já previstos em lei. Então, há um esforço comum do Legislativo, Judiciário e Executivo em criar mecanismos e remédios para que nós possamos, de forma eficiente, colocar o homem no centro da sua dignidade. Então, há um acordo entre os 3 poderes no sentido de efetivar todos os artigos da DUDH. Tá bom? Então, caminhando mais um pouco, nós vamos trabalharmos um pouquinho do preâmbulo. O preâmbulo, ele não habitualmente era cobrado em prova. Ele, de 2 anos para cá, ele começou a ser objeto de prova, tá? Então, quando você lê o preâmbulo, você vai perceber que desde o início, a ideia original sobre a DUDH era que ela não passasse de uma carta de recomendação, mas que ela deveria ser colocada como pauta de educação em todas as nações, para que todo ser humano pudesse conhecer os seus direitos e que, os conhecendo, pudesse lutar por eles. Então, o próprio preâmbulo, ele deu a entender que, na medida que os países fossem conhecendo a DUDH, haveria a necessidade daquelas normas terem força de lei. Porque, na medida que eu conheço e sei que existe a proteção internacional, há uma clara evidência de que os países serão levados a cumprir
sob pena de embargos econômicos, culturais ou jurídicos. Então, nós estamos caminhando para tornar a DUDH com efeito e com regras legais. Então, estamos caminhando para fazer da carta de recomendação uma natureza jurídica de lei, com sanções e aplicações de punição para os países que não respeitarem a dignidade da pessoa humana. Então, para a nossa prova, nós vamos marcar que é uma carta de recomendação. Mas não está errado se a banca colocar que nós estamos caminhando para trazer essa DUDH com a natureza jurídica de lei, com obrigação de cumprimento, sanções em caso de descumprimento. Muito bem. Então, esse preâmbulo, ele coloca como fundamento de toda a declaração a dignidade da pessoa humana e a justiça social. Então, eu posso resumir que toda a ansiedade da ONU em preparar aquela carta seria no sentido de levar o homem para o centro de seus direitos e fazer com que tenhamos justiça social. E no preâmbulo, nós vamos perceber que o ser humano é reconhecido como pessoa de direitos. E sendo reconhecida como pessoa de direitos, eu passo a abominar de forma eficiente a toda ideia de escravidão humana. Trazendo as pessoas com direitos, eu não posso voltar à ideia de que elas possam ser escravas. Então, esse seria o resumo do que seria a DUDH. Então, o preâmbulo, ele vai se sintetizar em nortes para a elaboração da nossa declaração. Então, até então, esse preâmbulo não era objeto de prova, mas de 2 anos para cá tem sido objeto de prova. Tá bom? Então, após a leitura, e a análise de alguns pontos do preâmbulo, nós vamos passar para o primeiro artigo 1º da nossa DUD. É claro que esse primeiro artigo, ele tem direitos de primeira geração, direitos esses que são direitos civis e políticos. O artigo 1º, ele vem falando que todos os homens nascem iguais e livres, e eles têm igualdade de dignidade e direitos. E eles são dotados de razão e consciência. E eles devem agir em relação uns com os outros com espírito de fraternidade. Então, apesar da DUDH trazer o espírito de fraternidade em seu artigo 1º, nós não temos direitos de terceira geração. Somando ao mundo o ideal de fraternidade e não direitos de fraternidade. Contudo, nós teremos direitos de terceira geração exatamente após a elaboração da Carta de Direitos Humanos. Então, o marco inicial, o marco histórico mais importante na geração dos direitos humanos, na terceira geração especificamente, vai ser a proclamação da nossa DUDH. Então, definitivamente, não há direitos de terceira geração, porque essa terceira geração nasceu justamente com a carta, nasceram juntas. Primeiro a carta, depois veio os direitos de terceira geração. Tudo bem? Então, esse direito de liberdade, de nascer livre, de ser dotado de razão e consciência, ele foi trazido para a nossa Constituição, justamente em seu artigo 5º, inciso 1º. E lá no seu artigo 2º, na sua DUDH, ela vem falando do direito de poder gozar liberdades fundamentais e inerentes ao próprio ser humano, independente de raça,
cor, língua, religião, opinião, política, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então eu vou poder gozar direitos e liberdades independentemente de qualquer critério. Isso em seu artigo 2º. E as bancas costumam cobrar que em determinados lugares, em razão de condições culturais, determinados direitos terão limitação. Está errado. De forma nenhuma eu terei limitação em meus direitos, sob nenhuma hipótese e sob nenhuma condição. A mim, como ser humano, eu tenho um texto de direitos e sob hipótese nenhuma eles serão suprimidos ou negados à minha pessoa. Bastando eu ter a humanidade como essência, tá? Então isso passa da ideia de pertencer a um lugar que assinou essa declaração. O critério da universalidade leva esses direitos a qualquer ser humano. E trazendo essa lista de direitos, eu terei que a discriminação é algo a ser evitado e punido. A nossa Constituição Federal, ela pune a discriminação. Então a ADU-DH, ela trouxe que ninguém perderá direitos em razão de discriminação. A nossa Constituição Federal, ela foi além. Ela trouxe a punição daqueles que cometem discriminação. Nós temos a questão do racismo, nós temos a questão da injúria, nós temos as indenizações de cunho material, de cunho moral, de cunho diverso, né? Sempre em razão de uma reparação causada a alguém, feita por uma característica particular ou peculiar. Então, nenhuma forma de discriminação será aceita e a nossa Constituição ela é clara em punir as discriminações, tá bom? Então, nós vamos ver no artigo 3º que todo homem tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Esses direitos também foram introduzidos na nossa Constituição Federal. Ela acrescenta 2 direitos que não estão aqui nesse inciso 3, mas estarão mais à frente, tá bom? Aqui ficou faltando igualdade e propriedade. Mas olha só, cuidado na sua prova. Se a banca estabelecer que na ADU-DH nós teremos direito à vida, liberdade, segurança, propriedade e igualdade, está certo. Apesar de não estar juntos, como estão no artigo 5º, esses 5 direitos são previstos na ADU-DH. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Esses direitos, eles trazem preocupações centrais nos ordenamentos políticos, trazendo o comprometimento do Estado em políticas públicas. Quando eu falo em direito à vida, eu tenho que o Estado é o verdadeiro guardador da minha vida, onde nem mesmo eu posso abrir mão da minha vida, porque é Ele que tutela a minha vida. Ele é tão guardião da minha liberdade que mesmo que eu venha abrir mão dela, Ele vai zelar por ela até o fim da minha vida. Quanto à segurança, quanto à igualdade e quanto à propriedade, tá bom? O Estado ele leva tão a sério esses direitos que mesmo que eu renuncie a eles, o Estado virá em meu nome e me promoverá reparação em caso de desrespeito. Vamos colocar em prática. Eu abro mão da minha igualdade e deixo em um concurso público alguém que está abaixo da minha classificação
assumir o meu cargo. Isso é direito de igualdade, eu estou abrindo mão disso. Eu estou abrindo mão de ser nomeada em razão da minha classificação para deixar que o outro venha e seja nomeado. Mas o Estado tem interesse no meu direito de igualdade. Ele vem através do fiscal da lei, que é o promotor de justiça, e entra com ação para reparar essa situação. O Ministério Público, ele tem interesse de agir nessa situação, porque ele é o fiscal da lei. Ele tira aquela pessoa que foi nomeada e me nomeia para o meu direito. E me coloca no centro da dignidade do meu direito. É claro que eu posso abrir mão, mas o Ministério Público, como fiscal da lei, ele irá nomear o meu nome, a minha classificação para o próximo cargo. Nada impede que eu renuncie a esse cargo e peça exoneração. Mas o Estado irá, em meu lugar e por mim, fazer valer o meu direito de igualdade. Então, ele é o guardião máximo desses 5 direitos. E no artigo 4º, nós vamos estudar a proibição da escravidão e do tráfico de pessoas. Essa ideia de escravidão é uma ideia que remonta a tempos antigos, mas nós até hoje lutamos para trazer dignidade para as pessoas. Não é raro, em propriedades rurais, pessoas serem abrigadas em situações análogas às de escravo. Não é difícil você achar fábricas nas grandes cidades que abrigam estrangeiros a situações análogas às de escravo. Eles têm contrato de trabalho para tirar a ideia de escravidão, mas eles são levados a uma vida singular à escravidão. Como? Dando a essas pessoas um lugar de trabalho sem as regras de proteção à insalubridade, à minha integridade física, e também levando essas pessoas a jornadas exaustivas de trabalho. Então, a nossa DUDH trouxe claramente o repúdio à escravidão e ao tráfico de escravos. Esse é o único artigo que não veio claramente na nossa declaração. Nós não vemos de forma clara o repúdio à escravidão, tá? Ao ser humano na nossa Constituição Federal, mas está de forma explícita, muito clara na nossa DUDH. E eu tenho algo a considerar. Nós aprendemos que os direitos não são absolutos. Nós aprendemos que os direitos são relativos. E essa relatividade se deu justamente em razão do mundo se reconhecer como titular de direitos. Eu tenho 2 núcleos de direito. Ou eu tenho um núcleo de direito. E eu tenho 2 titulares. Quando eu tenho o mesmo núcleo para 2 titulares, eu estabeleço uma rivalidade e a consequência disso vai ser um perder e o outro conseguir usufruir seus direitos. Então, na rivalidade da titularidade, alguém vai ter que abrir mão para que o outro usufrua. Isso é justamente a relatividade de direitos. E nós estabelecemos a regra geral da relatividade. Eu chamo a sua atenção para esse artigo 4º e para o artigo 5º da nossa DUDH. Eu chamo a sua atenção porque esse artigo 4º e 5º é recorrente em prova, porque a banca estabelece que o artigo 4º e 5º são direitos absolutos. E a banca não está errada, a banca está correta. Nós temos como absoluto o artigo 4º e 5º da nossa DUDH, que é o direito a de não ser escravo e o direito de não ser torturado ou ser submetido a castigo cruel, desumano ou degradante.
Então, o artigo 4º e o artigo 5º da DUD são absolutos. E a banca vai perguntar e você precisa saber. Então, anota no seu caderno. Apesar dos direitos serem consagrados em sua relatividade, o artigo 4º e o artigo 5º da DUDH vem trazer absoluta proteção no que tange à escravidão e à tortura e tratamento desumano ou degradante, tá bom? Então, nós não temos expressamente o cuidado do legislador com a escravidão na nossa Constituição, mas nós temos a preocupação com relação à tortura, tratamento humano degradante. Em seu artigo 5º, a Constituição se preocupou em punir de forma cruel, punir de forma hedionda a forma de cumprimento de pena com tortura, castigo, desumano, cruel ou degradante. A tortura seria justamente o castigo cruel, desumano ou degradante. Então, a nossa Constituição Federal preocupou-se de proibir essa conduta e trouxe penalidades severas para o autor desse crime. A tortura, ela é considerada um crime inafiançável e suscetível de graça, anistia, e ela é equiparada a um crime hediondo, e como eles serão punidos os seus mandantes, os seus executores e aqueles que se omitiram. Então, nós temos de forma severa a punição daqueles que cometem crimes de tortura, tratamento desumano, cruel e degradante. Então, finalizando, o artigo 4º e 5º da DUDH são direitos absolutos. Eles não serão em nenhum momento, sob nenhum aspecto, restringidos ou permitidos. Eles estão na proteção maior de qualquer ordenamento jurídico, porque eles são a forma mais simples de manter o ser humano no centro da sua dignidade, tá bom? Então, ainda com relação à integridade, nós temos que todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa humana perante a lei. Esse artigo 6º, ele vem enfatizar o repúdio à escravidão. Então, nós temos no artigo 4º justamente a condenação da escravidão. E nesse artigo 6º, ele vem trazendo que em todos os lugares o homem tem direito de ser reconhecido como pessoa humana. Esse reconhecimento de pessoa humana vem enfatizar a proibição da escravidão. Se eu sou pessoa humana em qualquer lugar, eu não posso ser escravo em nenhum lugar. Vamos imaginar uma situação onde eu não estou no meu país de origem. Mas a DUD enfatiza que em todos os lugares eu serei reconhecido como pessoa humana. Mesmo que o lugar onde eu esteja não me dê condições de ser um nacional, eu serei conhecida como pessoa humana e titular de direitos humanos. Tá bom? Muitas vezes o lugar que eu estou não me dá direitos de titularidade dos nacionais. Mesmo não conseguindo direitos de titularidade dos nacionais, eu sendo reconhecido como direito, como uma pessoa humana, eu terei titularidade na lista dos direitos humanos. E muitas perguntas vêm em razão do momento certo para procurar a proteção internacional. E aí? Vamos respirar um pouco? Qual é o momento correto de eu, reconhecida como pessoa humana, presa a um Estado
de guerra, ao Estado totalitário, onde o próprio chefe de Estado, ele é despótico, alguém autoritário e que não reconhece direitos humanos. Qual é o momento que eu posso buscar a internacional? Isso vai cair na sua prova. Nós veremos melhor quando nós estudarmos a internacionalização dos direitos. Vai ter esse tema, nós vamos ter esse tema para estudar. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre isso, porque essa pergunta é natural. Você deve se perguntar isso. Quando é que essa pessoa que não tem proteção pode buscar proteção internacional? Então vamos lá. Para quem está anotando, vamos para o seu caderno. Pessoal, eu preciso buscar o meu país para ter direito a buscar os tribunais internacionais. Então, se o meu país tem essa proteção, eu tenho que buscar esse país primeiro. Aí eu tenho duas situações. Ele não me concedeu reparação ou proteção, ou ele está demorando ao ponto de, quando der, nem surtir mais efeito. A sua demora vai gerar perda completa da eficiência daquela reparação. Então, quando ele nega ou quando demora, nós temos a autorização do nacional em procurar os tribunais internacionais. Ah, mas vem cá, eu estou em um país onde não tem esse direito. Eu vou denunciar o meu país nos tribunais internacionais, buscar asilo, buscar refúgio, buscar albergues, para ser recebido como alguém que é perseguido em seu próprio país. A negação do meu país em proteger o meu direito a ter direitos é a autorização para que eu possa denunciar esse país e buscar asilo em um país que possa me receber, tá bom? Então, abri um parêntese para nós falarmos sobre esse assunto. Se vocês anotaram, por gentileza, anotem que nós vamos continuar com os artigos, tá bom? Então, nós falamos no artigo 6º. Falaremos agora sobre o artigo 7º. Esse artigo 7º, ele não traz nenhuma novidade, porque ele vem confirmando que todos são iguais perante a lei. E todos, sem qualquer distinção, têm proteção à discriminação. Então, esse aí é um assunto que já veio, de forma subliminar nos primeiros artigos. Então, esse direito de igualdade seria justamente aquilo que falamos no início da aula. Quando nós falamos sobre vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Aqui está o direito de igualdade, no inciso 7º, tá bom? Então, aqui nós temos o princípio da igualdade. E no artigo 8º, eu terei o acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito moderno. Haja vista ter muita penalização em torno das condutas imorais das nossas comunidades. As condutas passaram a ser ilegais e não só imorais, e isso fez com que o mundo organizasse tribunais para julgar essas condutas ilegais. Nem toda conduta de reprovação precisa ser um crime. Para que eu acredite e impute a alguém um crime, eu preciso de tribunais para julgar esses crimes.
Então nós tivemos a criação das normas penais, dando lugar à imoralidade, e nós tivemos a criação de tribunais e os juízes imparciais e independentes para julgar esses crimes. Então veja bem, nós podemos dizer que certas condutas não precisavam ser crimes. Elas poderiam ser dirimidas e resolvidas no plano civil. Eu vou te dar um exemplo muito grande de uma conduta que ficou muitos séculos na área civil, mas que agora passou a ser criminalizada. Dirigir embriagado não era crime. O próprio Código de Trânsito, de forma prevista em lei, punia aquele condutor de veículo automotor embriagado. Quando nós criminalizamos essa conduta, nós tornamos uma conduta imoral em uma conduta ilegal. E essa conduta ilegal passou a ser objeto de tribunais e juízes independentes. Então, esse direito à justiça é um direito moderno, porque as figuras criminais, elas têm origem moderna. Então, o direito a tribunais nacionais competentes é algo muito moderno. E o direito a remédios efetivos também é moderno, porque não adianta leis trazendo os meus direitos se eu não tenho remédios efetivos para reparar a violação aos meus direitos. Então, tanto quanto moderno são os tribunais nacionais, também será moderno os remédios efetivos. Os remédios efetivos ficarão por conta do próprio gestor, do próprio chefe de Estado, cuidando disso com políticas públicas. É claro que o legislativo também preocupar-se-á com isso, o judiciário, mas principalmente o executivo não medirá esforços em tornar efetivo remédios para reparação à violação dos nossos direitos, tá bom? Então vamos para como cai em prova, professora. Entendi, eu ouvi, até anotei. Professora, eu quero saber como vai cair na minha prova. Vamos lá? Como vai cair na sua prova? A banca vai colocar que está previsto de forma explícita o habeas corpus, o mandado de segurança, a ação popular, o mandado de injunção, a ação civil pública na DUDH. Eu acabei de citar aqui remédios efetivos para a violação dos meus direitos. Habeas corpus é um remédio efetivo para o direito de liberdade. Mandado de segurança é um remédio efetivo para direito líquido e certo. Ação popular é um remédio efetivo para ações de imoralidade e ilegalidade. Então, qual é a pegadinha da sua prova? Na nossa DUDH, não teremos os nomes dos remédios. Não está lá habeas corpus, mandado de segurança. Está lá apenas a previsão de remédios efetivos. Então, sintetizando, não há previsão de nenhum remédio na nossa DUDH. Lá só há previsão que nós teremos remédios efetivos. Tá bom, pessoal? Diferente da nossa Constituição Federal. Ela traz em seu artigo 5º todos esses remédios que eu disse para vocês. Habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo. Na nossa Constituição, nós tivemos os cinco remédios. Regras, o nome, mas na DUDH trouxe apenas referência a remédios efetivos.
tribunais nacionais, só para vocês terem uma ideia. Os tribunais federais, eles são, no Brasil, classificados por região. Agora, a semana passada, o Congresso Nacional aprovou a criação do TRF exclusivo para Minas Gerais. Um tribunal federal exclusivo para Minas Gerais. Então, os tribunais, eles são novidade, seja em qualquer lugar do mundo, tá bom? Porque a tutela aos direitos, ela se concretiza com tribunais competentes. E esses tribunais competentes, eles precisam vir acompanhados de juízes independentes e imparciais e de uma audiência pública e justa. Então, em seu artigo 10, estabelece que todo homem, em plena igualdade, tem direito a uma justa e pública audiência. Vetando aí audiências escusas, audiências escondidas, onde direitos são suprimidos, onde pessoas perdem a sua dignidade, sem que ninguém da comunidade possa estar presente e ser testemunha daquela violação. Então, as audiências precisam ser justas e públicas. O que é uma audiência justa? A audiência justa é aquela que obedece às regras legais previstas para a minha conduta. O que é uma audiência pública? É aquela onde qualquer interessado pode comparecer e ali se fazer presente. E o tribunal precisa ser independente e imparcial. O que seria um tribunal independente e imparcial? É um tribunal que é criado por carreiras e os seus juízes são nomeados mediante concursos. Então, toda vez que alguém desrespeitar uma conduta e como infrator ser classificado em um tipo penal, eu terei um juiz de carreira, um tribunal independente, aguardando para julgar aquele caso concreto. E aquele juiz tem que ser imparcial. Essa imparcialidade vai exigir dele que não tenha interesse na causa, podendo a todo momento as partes envolvidas alegarem suspeição do juiz. Interesse particular, né? Ou por ter amizade demais com uma das partes, ou por ter inimizade com uma das partes. O juiz tem a opção de se declarar suspeito. Não declarando, as partes envolvidas poderão alegar essa suspeição a qualquer momento, quando elas verificarem que esse juiz não é imparcial. Então, em suma, todos, em plena igualdade, têm direito a uma justa e pública audiência e a um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos, deveres e, com qualquer fundamento, uma acusação criminal contra ele. Até aqui tudo bem? Vimos tantas coisas. Eu não sei se eu fui rápida demais. Me fiz entender até então? Gostaria que vocês, dessem um feedback. Se até aqui me fiz entender, se posso continuar, apesar de faltar poucos minutos para o final da nossa aula. Hoje passou tão rápido. Eu acho que é por causa da saudade. Eu estava com saudade da aula para vocês. Foi tão rapidinho que eu nem vi o tempo passar. Mas me dê um feedback, por gentileza. Está tudo bem? Podemos continuar? Eu quero trabalhar o artigo 11 antes de finalizar. Então, tá bom. Vamos trabalhar o artigo 11. O artigo 11 da DUDH vai falar sobre o princípio da inocência. O princípio da inocência é estabelecer que qualquer homem acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. E isso em um julgamento público
no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Resumindo, que ele tenha acesso ao contraditório e à ampla defesa. Ninguém será condenado por atos ou omissões que, no momento em que forem cometidos, não tenham sido delituosos segundo o direito nacional ou internacional. Então, eu não posso considerar ninguém culpado até que seja provado por lei que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime. E eu não posso de nenhum momento considerá-lo culpado em razão de um crime que no momento do delito não era considerado crime. Estamos diante do princípio da anterioridade da lei penal. Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem cominação. Legal. Então, esse princípio estabelece que, ao tempo do ato criminoso, é necessário que esse ato seja reconhecido como crime na legislação nacional ou na legislação internacional. Vamos falar a verdade. Se eu cometi hoje esse ato, e esse ato não é crime, é apenas imoral, eu não vou poder ser condenado. E aí nós temos a situação daquela pessoa que está cumprindo pena por fato que na época era crime, e veio uma lei nova e descriminalizou aquela conduta. Nós temos que essa lei nova que beneficia o réu, ela vai retroagir e levar para aquele réu punido a absolvição e a extinção daquela culpabilidade. Então, se ele estiver preso e vier uma lei benéfica, trazendo essa conduta como não mais proibida, essa pessoa ganhará sua liberdade. Tudo bem? Diferente é quando eu tenho uma lei nova, mais gravosa. Essa lei, ela não retroage. Ela serve de agora para frente. Só vai retroagir uma lei mais benéfica. Tá bom? Então, eu não posso levar ninguém a uma punição de algo que é novo e mais gravoso. Eu só posso estabelecer uma punição severa para aqueles que cometem crimes no momento em que a conduta já tenha sido considerada com crime ou com uma pena mais severa. Vamos falar na prática. Alguém foi inocentado por estar conduzindo um veículo embriagado. Ou essa pessoa foi condenada por uma pena de restrição de direitos. Tá? Vamos colocar aí uma limitação de fim de semana. E agora nós tivemos uma lei nova mais severa. Essa lei nova mais severa, ela trouxe a opção do legislador em fazer com que o judiciário puna aquele que conduz veículo automotor embriagado. Então, passou a ser crime conduzir veículo automotor embriagado. Então, aquela pessoa que foi absolvida ou teve uma pena branda no passado, esse direito não volta lá para prejudicar essa pessoa. Ele voltaria se fosse para beneficiar. Entenderam, pessoal? Ficou claro até aqui? Eu vou dar mais um artigo, porque ainda temos, parece que mais 5 minutos. Mas se tiver tido alguma dificuldade, alguma dúvida, podem deixar aqui que a gente esclarece. Ou aqui, ou no grupo. Não deixem de fazer os simulados, por favor. Nossa equipe trabalha com tanto carinho. Esses simulados são feitos de uma forma estratégica. Nós escolhemos questões que se repetem. Então, você já pega um trabalho feito com eficiência
para que você tenha menos tempo ocupado de estudo. Então, se você for pensar bem, 1 hora de aula online, muitas vezes ela está para uma aula que dure 3 horas. Sem contar o tempo que você gasta para chegar aqui, para tomar um banho, vestir uma roupa. Então você tem que usar esse tempo ganho nos seus simulados. Eu tenho postado simulados, não tenho recebido perguntas sobre, dúvidas. Então eu entendo 2 coisas. Ou vocês não fazem e não estão tendo dúvidas, ou vocês estão fazendo tudo e acertando tudo. Me diz, o que está rolando? Vocês estão fazendo tudo e acertando tudo? Ou vocês estão fazendo nada e não sabem de nada? O que vocês me dizem? E aí? Me dá um feedback com relação a isso. Eu amo quando vocês jogam dúvidas no grupo, porque isso mostra que vocês estão estudando. Quem estuda, quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem. Então pode procurar, tira sua dúvida, porque o edital saindo vai ficar difícil dar esse atendimento personalizado, tá bom? Então se esforcem em não deixar acumular os nossos simulados. O meu tempo aqui acabou, então eu não vou dar o artigo 12. Não vou dar o artigo 12. Esse artigo 12 vai ficar para a próxima aula. E eu estou pedindo a Deus que eu consiga salvar essa aula, porque muita gente não consegue assistir online. E eu tive que repetir. Valeu a pena repetir? Nunca é igual, né? Nenhuma aula que eu ministro é igual. Sempre tem novidades, sempre tem informações novas. Quem assistiu a primeira aula que eu estou repetindo, valeu a pena assistir de novo? Valeu, né? Bacana. Fazendo e errando, tá certo, Nazaré. Vai fazendo. Pode fazer. Tira dúvida. Nosso material tem tudo que vocês precisam. Então, não deixe de dar trabalho para os professores, porque nós gostamos de servir vocês, tá bom? Vamos buscar informação e tirar dúvida enquanto há tempo, porque vai ter um tempo que nós não teremos tempo de dar esse atendimento exclusivo, tá bom, pessoal? Então eu vou finalizando essa aula dizendo que eu estava com saudades. Eu não estou conseguindo mais gravar a aula aos sábados, porque eu estou num projeto familiar. Logo eu vou contar o que é, tá bom? Quando eu resolver, eu volto a gravar os sábados, talvez os domingos, mas eu não estou conseguindo mais. No entanto, tenho postado diversos materiais para vocês revisarem. Então, eu me despeço, que Deus abençoe nossos sonhos, nossa vida, que Ele tenha planos bons e de paz a nosso respeito. Um abraço muito apertado e votos de que sua semana seja abençoada e que você venha colher coisas de milagre na sua vida, tá? Que você venha testemunhar do amor de Deus. Que você venha usar suas redes sociais assim, Deus ainda realiza sonhos, tá bom? Um beijo e Deus abençoe a todos.